Olá, muito boa noite para vocês que estão nos assistindo. Estamos novamente no nosso Meeting Minds Live Session, como a gente tem feito todas as quartas-feiras aqui na página da Liga do Saber. E como nós estamos enfrentando aí algumas dificuldades, infelizmente, né, não só o nosso país, mas o mundo como um todo, estamos enfrentando algumas dificuldades com o coronavírus. Eu e o Renato decidimos aí fazer essa live, cada um no seu local, para que não houvesse deslocamento, né, e que pudesse eventualmente prejudicar algum de nós. Então hoje nós vamos fazer a live dessa forma também, como já foi feita com a Lígia algumas semanas atrás. E o nosso tema de hoje, para que você possa esquecer um pouquinho aí dessas dificuldades do coronavírus e falar um pouquinho sobre o seu desenvolvimento pessoal, como você pode se ajudar, né, fazendo coisas boas para sua mente e assim melhorar a sua performance, buscar os seus sonhos, a gente trouxe um tema bastante interessante, que são sobre as crenças limitantes, né, e como essas crenças limitantes podem prejudicar a sua performance e podem também minar os seus sonhos. Mas para falar melhor sobre isso, hoje está aqui comigo o Renato Moraes, que é Personal e Professional Coach. Então eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouco sobre a carreira dele, enfim, sobre ele de forma geral, e aí a gente entra no assunto propriamente dito. Muito boa noite, Renato. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o meu convite para participar dessa live. Fica à vontade aí para falar um pouco sobre você. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Primeiramente, quero agradecer a você, Luiz, pelo convite em fazer parte da família Liga do Saber e poder aqui dividir com todos eles aquele nosso conhecimento no mundo corporativo e também na vida pessoal. E eu me apresentando, sou Renato Moraes, sou Personal Professional Coach, sou palestrante motivacional e estou aqui para dividir com vocês um pouquinho desse meu conhecimento e trazer para vocês um pouquinho mais de esclarecimento sobre o que a vida nos traz, de crenças limitantes, sobre sonhos, motivações e tudo mais. Bacana. Então vamos lá, Renato. Então vamos começar o nosso tema. Como a gente falou, né, crenças limitantes que está dentro do nosso tema, talvez quem esteja assistindo possa não saber, eventualmente, até o que é uma crença. Então, dá uma explicada em geral para o pessoal, né, o que são as crenças e como que elas interferem na vida das pessoas. Crença nada mais é do que aquilo que você acredita para você, né, o que você acredita sendo o que eu posso melhor dizer. É aquilo que você entende que pode ser benéfico para você. Tudo aquilo que você acredita que para você é bom, mas nem sempre ela é uma crença muito boa. Uhum. Entende? Então, na verdade, é a visão, aquela visão de mundo que a pessoa cria para si próprio é o que se chama de crença, então é isso. Positivo, isso mesmo. Legal, bacana. E aí, Renato, me diz uma coisa, dentro desse tema crenças, né, existe especificamente o que é conhecido como as crenças limitantes, que é exatamente o assunto que a gente trouxe para essa live. O que exatamente, considerando isso que você falou da visão de mundo das pessoas, né, a crença ser a visão de mundo das pessoas, o que seria efetivamente ou especificamente as crenças limitantes? Para nós, coach, como você também é coach, para nós é um pouquinho mais fácil poder explicar isso de uma forma mais simples. Mas para eles entenderem, para quem está nos assistindo poder entender melhor o que é uma crença limitante, é algo em que você acredita e que limita você de algumas coisas. Por Uhum, exemplo, eu não sou bom em matemática, então eu não vou fazer faculdade de engenharia. uhum, Ah, mas espera aí, eu não sou bom, eu não sou uma pessoa capaz de emagrecer, então porque eu não tenho disciplina para poder cumprir uma dieta, para poder cumprir uma prática esportiva. Crença limitante nada mais é que aquilo que limita você de tudo aquilo que você pode fazer, mas você não faz. Você tem medo de arriscar. A crença limitante te impede de arriscar em tudo aquilo que você quer e que uhum. você pode fazer. Legal, então basicamente são aquelas coisas que as pessoas criam na sua própria cabeça, em função da história que ela tem, em função de ter desenvolvido através de uma rotina, né, de exemplos rotineiros ou de questões rotineiras que aconteceram na vida Uhum. dela e que ela acaba levando isso,
só que ao invés de fazer bem para a pessoa, acaba fazendo mal ou impedindo ela de ter algum tipo de sucesso. Basicamente é isso, é essa a questão. Positivo, é isso mesmo. Muitas pessoas acabam não usando o seu potencial por acreditar em algo que impede ela de poder usufruir desse potencial. Uhum. Então, às vezes, essa barreira que ela cria para ela mesma, às vezes nem é uma barreira. Uhum. Né? Então, ela precisa um pouquinho se arriscar mais e se impedir menos. Pelo menos Entendi. dessa forma que a gente pode entender como uma crença limitante. Maravilha, assim acho que fica fácil da pessoa, né, de quem está nos assistindo nesse momento, entender de uma forma mais simples, de uma forma mais genérica, né, do que Aham. seria isso, essa crença limitante que poderia afetá-la. E aí, falando nisso, né, sobre afetar a pessoa, né, uma vez que a gente está dizendo sobre essas limitações que a própria pessoa se coloca em função dessas crenças, como é que a gente pode interpretar, então, como essa crença limitante pode barrar ou impedir uma performance melhor da pessoa, ou até mesmo como que ela influencia diretamente na vida da pessoa quando ela eventualmente tem lá dentro dela uma ou mais crenças limitantes. Como é que funciona isso, Renato? É difícil você mencionar que uma crença limitante pode impedir ou ela pode bloquear uma pessoa. Mas a gente pode entender que a crença limitante, ela bloqueia o seu espaço. Ela impede você de ir além daquilo que você pode. E isso interfere na sua performance ou influencia diretamente na sua vida pessoal. Isso é apenas você mesmo quem pode definir. Não é ninguém que pode interferir naquilo que você acredita. Uhum. Porque às vezes você pode ouvir de muitas pessoas coisas negativas, coisas que podem te impedir de ir além. Às vezes você tem um objetivo de vida, e essa pessoa fala, mas será que você é capaz? E você acaba acreditando nisso. Será que você é capaz? Não, você é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo pode. Uhum. Então, para isso, você tem que quebrar essa sua crença dentro de você mesmo. Às vezes, é aquele famoso velho ditado, ouça por um lado, alivie pelo outro. Às vezes, absorva o melhor e liberte aquilo que não te faça tão bem. O benéfico sempre é melhor do que o maléfico. Né? Uhum. Entendem. Então, por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa de repente está dentro de uma zona de conforto e aí ela não consegue sair por uma determinada questão, por exemplo, ela recebe lá uma proposta de melhorar no seu emprego, mudar de cargo, só que esse cargo vai exigir dela, né, maiores responsabilidades, maiores sacrifícios no sentido de estudar mais, de se dedicar mais, e aí ela, muitas vezes, num primeiro momento, pode pensar assim, poxa, é melhor eu não aceitar, porque eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade de aceitar essa promoção, por exemplo, porque eu acredito que eu não vou conseguir desempenhar bem o meu papel nessa função, então é melhor eu ficar onde eu estou, que é o que o pessoal também conhece aí como zona de conforto. Então, na verdade, a crença limitante impede então a gente de ampliar, digamos, essa zona de conforto ou querer sair dela para conseguir voos maiores, conseguir maiores desafios. A crença limitante, ela trabalha contra nós nesse sentido? Ela trabalha, vamos dizer, em percentuais 50% sim, 50% não. Muitos casos, como você acaba de dizer, muitas pessoas se impedem até de querer estudar mais, de se desafiar dentro de uma empresa. Eu recebi uma promoção. Pô, mas será que eu sou capaz? Será que eu preciso estudar mais? O estudo sempre é bom. O conhecimento sempre é bom. Mas às vezes a pessoa se bloqueia com medo daquele desafio que ela teve. Às vezes você é um, um gerente, você ganha um cargo de praticamente diretor-geral. Pô, mas será que eu tenho essa capacidade? Você tem, a empresa já acreditou em você. Ela já te deu essa oportunidade. Então, essa crença limitante, ela te bloqueou naquele momento, mas, ao mesmo tempo, a própria empresa te trouxe a liberdade e a autonomia de você buscar o seu melhor. Uhum. Então, a crença limitante, respondendo esse que você pergunta, ela pode te bloquear, mas, ao mesmo tempo, ela pode te elevar a um nível de conhecimento que você mesmo não sabe que você tem, mas você pode. Então, Você tem que sempre acreditar. desculpa, na verdade, então, só para o pessoal não ficar confuso, na verdade não é a crença que vai me elevar, mas é o fato de eu
de eu lutar contra essa crença, ou pelo menos eu de alguma forma entender que aquilo não existe, que aquilo está dentro da minha cabeça e me dar essa oportunidade, estudando, né, de uma forma através do estudo ou sendo através da prática mesmo, de executar as atividades novas e aí aprendendo normalmente como todo mundo faz, isso vai propiciar, né, que eu desenvolva melhor meu potencial e, como você disse, eu possa crescer. Mas na verdade é o meu esforço, né, em quebrar, digamos, essa crença Sim, que vai fazer com que eu progrida, é isso? sim. Na verdade, eu entendo que todos nós temos uma crença limitante dentro de nós. A gente sempre se pergunta se a gente pode mesmo alguma coisa. E Uhum. nesse sentido que nós estamos falando agora de uma promoção, por exemplo, na empresa, a crença já foi quebrada, porque você recebeu aquela promoção. Né? Então, se você recebeu a promoção, pô, nada melhor do que você pegar e falar assim, eu posso, eu vou, eu consigo. E o conhecimento, o estudo, o aprimoramento, tudo aquilo que você trouxer de benéfico para você é muito bom. E a crença, nesse momento, era bloqueada. Porque a partir desse instante, você simplesmente foi ser você. Você elevou o seu conhecimento, elevou o seu potencial e trouxe aquilo que você não sabia que você poderia ter, que era o conhecimento, a busca pela melhoria e, principalmente, o seu crescimento pessoal. E mostrar para você que você é capaz de tudo aquilo que você tem em mão. Entendo. Legal. E me diz uma coisa, Renato. Muitas vezes quando a gente fala desse tema de crença, né, crença limitante ou as crenças de modo geral, normalmente a gente vê esse tipo de tratamento ser dado, né, ser tratado de alguma forma nos processos de coaching. Como você mesmo comentou no início, quando você foi responder uma das perguntas, você falou isso. Mas por que que hoje o coaching em si ele está tão desvalorizado? A gente vê até virou meme, né? Muitos perfis de Instagram, o pessoal brinca, humoristas mesmo fazem piada, enfim, de alguma forma, por algum motivo, que é isso que eu queria conversar um pouco contigo, por que que você entende que o coaching está tão desvalorizado se, por exemplo, só essa questão que a gente está falando da crença que é uma das coisas que é visto no coaching já poderia ajudar muita gente, né? Por que que você entende que o coaching anda tão desvalorizado atualmente? É, para nós, como nós sendo coach, a gente se sente um pouquinho até afetado por essa onda de memes, ondas de descrenças, né? Aproveitando o tema das pessoas sobre o coach. Muita gente entende que o coach, às vezes, é um psicólogo, é um psiquiatra, e não, o coach não é nada disso. O coach nada mais é que ele vai te trazer caminhos mais curtos para você chegar aos seus objetivos, às suas metas. E o que mais fere nós como coach é que as instituições que trazem a formação hoje para os coaches formam todos eles, mas não dão a eles o nível elevado para que eles possam encarar a profissão coach como uma profissão séria. Então, hoje, qualquer pessoa, hoje não tem, infelizmente, a profissão coach ela não é uma profissão legalizada, vamos dizer assim, como, como é um engenheiro, como é um médico, como é um professor. Mas, levando hoje o coach, podemos voltar 1 ano, 2 anos atrás, naquela briga taxista de Uber. É a mesma coisa. O táxi hoje é uma profissão taxista? Sim, é uma profissão, sempre foi. E por que, que o Uber não pode ser? É um motorista comum como eles, porém que tem os seus ganhos, mas de uma outra forma. Então, o coach nada mais é que a mesma coisa, é o meu modo de entender. Então, as pessoas hoje desvalorizam muito o coach porque também tem pessoas que não valorizam a própria profissão, porque não tem um teto de cobrança, não tem um teto, uma renda mínima para um coach. Então, cada um cobra aquilo que acha certo. Ah, eu estou sem coaches para atender. Ah, eu vou cobrar, sei lá, um valor X por sessão. E não, você não pode cobrar a sessão, você tem que cobrar o processo. Então, eu entendo que a desvalorização do coach parte até de nós mesmos, coach, de não lutar pela classe, de não brigar pela classe, de não buscar o crescimento da classe e o entendimento para que todos tenham é, é, o discernimento de saber que o coach nada mais é que uma profissão. É uma pessoa que te traz melhoria, te traz conhecimento para si. E você mesmo vai se autoconhecer. O coach nada mais é que isso.
Ele vai te trazer respostas para as perguntas que você nem mesmo tem dentro de você. Eu acho que um ponto importante que você levantou, né, a falta de ainda não existir pelo MEC um- uma normatização mesmo, né, que diga, por exemplo, a carga horária mínima necessária para se formar coaching, que possa realmente fiscalizar e regulamentar a profissão e as instituições que formam os coaches. E o que acontece, na minha visão, né, complementando o que você falou, é que também muitos profissionais acabam sendo mal formados ou muitas vezes nem são formados, né, acabam aprendendo através de alguns canais no YouTube. Não que isso não seja legal, acho que é bacana hoje ter a possibilidade de se aprender muita coisa no YouTube, mas quando você fala de exercer uma profissão, aquilo não é suficiente, né? E além disso, tem a questão também de que muitas vezes as pessoas que se dizem coachings, ou melhor, coaches, e que aplicam processos de coaching, desconhecem que o coaching é uma metodologia com resultados cientificamente comprovados e as pessoas acabam querendo inventar seus próprios métodos e chamam aquilo de coaching e aí depois não dá certo e aqueles clientes vão sair esbravejando com razão, dizendo que não serviu para nada, que é ruim, que é uma porcaria, só que aí generaliza isso como se todos assim o fizessem e na verdade não é porque aquela pessoa não está aplicando efetivamente a metodologia de coach, né, do coaching em si. A pessoa não é um coach, não está aplicando a metodologia de coaching da forma correta e isso leva realmente a resultados que não deveriam. Então, acho que complementando, acho que também isso acaba, né, trazendo, criando, né, essa expectativa em muitas pessoas de que vai ser coach e que daí vai ganhar muito dinheiro, fácil, rápido, e aí as pessoas começam a fazer qualquer coisa para poder aproveitar aquela onda, aquela moda, e aí depois acaba queimando, né, os bons profissionais, aqueles que efetivamente fazem um trabalho legal. É uma pena, mas acho que, como você disse, cabe também aos coaches é, divulgarem e informarem as pessoas sobre isso e mostrar que faz um bom trabalho, que dá resultado, e aí, sem dúvida nenhuma, vai conquistar clientes, vai ter sempre sua agenda aí preenchida com bastante cliente, né? Realmente. E aproveitando o que você disse, é bem isso. Todos nós, quando fizemos aquele curso, não foram como vendem na internet. Ah, são 2 horas, 4 horas você está formado. Não, muito pelo contrário. São praticamente uma semana preso numa sala, infiltrado numa sala, entendendo a metodologia. Primeiro você passa pelo processo dentro do curso, você passa pelo processo para depois você poder aplicar. É como se fosse uma faculdade de pedagogia. Você primeiro aprende para depois ensinar. Então, nada mais. O coach também cientificamente comprovada e estatisticamente comprovada que traz, sim, resultados, que as pessoas precisam acreditar um pouquinho mais na profissão coach e entender que o coach está ali para ajudar. E nós, como coaches, deveremos, sim, lutar sempre pela classe. Buscar melhorias, buscar reconhecimento, buscar, enfim, várias formas de poder o coach hoje ser reconhecido como um coach profissional. Legal. Então, voltando ao nosso tema, Renato, agora que ficou mais claro para as pessoas, né, os porquês que isso acontece quando a gente fala em processos de coaching, voltando para o nosso tema das crenças limitantes, como é que uma pessoa pode fazer para se cuidar, para não criar eventualmente crenças limitantes, não ficar criando isso na sua cabeça, ou até mesmo se ela já tem algumas, como que você recomenda que a pessoa, se é que é possível, né, você vai dizer, como é que a pessoa faz para ela mudar uma crença limitante que ela já traga e que ela já tenha dentro da cabeça dela? Podemos dizer que você consegue se livrar fácil de uma crença limitante? Não. Mas como se livrar dela? De uma forma simples, que eu entenda que pode lhe ajudar a trazer melhorias nesse sentido. Tudo aquilo que você diz para você mesmo justifica o que não está funcionando. Então você acaba acreditando. Como eu falei lá atrás, daquela hora. Eu não entendo matemática e não vou fazer faculdade de engenharia. Por quê? Não vai funcionar?
Às vezes o seu entendimento da matemática não é igual à engenharia. Então, o melhor a se fazer, eu entendo, que é reconhecer primeiramente que isso é uma crença para você e não uma verdade, né? E depois busque caminhos que lhe mostrem a realidade. Por exemplo, tentar fazer diferente e entender que só você é capaz de fazer o melhor para você, sem esperar nada de ninguém, sem esperar nada que alguém traga até você. É como você estar com sede e esperar alguém trazer um copo d'água. Tem como você se livrar disso? Uma hora alguém vai te perguntar, você está com sede? A pessoa vai te trazer. Então não tem como você se livrar. Mas o que seria melhor? Você ir atrás disso. Então você levante, busque sua copo d'água e marca a sua sede. Então, se livrar da crença limitante é impossível no mundo de hoje, porque hoje em dia, infelizmente, todo mundo acredita naquilo que vê. Né? A internet, YouTube, aplicativos de todas as formas, telejornais, infelizmente, vamos dizer assim, até novelas hoje, faz você acreditar em coisas que desnecessárias, mas tem como você se livrar? Acho impossível você se livrar, mas não acho impossível você carregar ela com você. A crença limitante, ela permanece em você, mas você tem que ter a sua prioridade de vida. Para você ter o seu sucesso na vida, você tem que determinar qual o melhor caminho. E o melhor caminho é você acreditar em si. Então, como eu falei, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você traz para você, é aquilo que você tem que acreditar. E não naquilo que trazem para você. Então, às vezes, tudo que você ouve nem sempre é uma verdade. Então, você cria a sua verdade em busca de todos os seus sonhos e objetivos. Então, na sua visão, a pessoa ela não conseguiria se livrar necessariamente de uma crença limitante, mas ela conseguiria trabalhar de tal forma que aquilo tivesse o mínimo de impacto possível na vida dela e assim conseguisse fazer com que ela progredisse efetivamente e conseguisse ir para frente. É isso, basicamente. Mais ou menos. Eu acho que a crença limitante, depende, aquela crença pontual, vamos dizer assim, nós, como coach, conseguimos tirar da pessoa, conseguimos quebrar essa crença. Porém, infelizmente, vão aparecer novas crenças. E não será dentro do processo, será depois do processo de coach. Uhum. Então, por isso que eu falo que às vezes é difícil você se livrar de uma crença limitante. Você se livra daquela pontual que está sendo tratada pelo processo. Mas crenças que eventualmente irão aparecer novamente, ou você mantém o seu tratamento de coach, o seu processo de coach, sempre elevado na sua mente para saber o que é uma crença que está te impedindo, ou você, infelizmente, não vai conseguir se livrar dela tão facilmente. Aí, infelizmente, você terá que entrar novamente no processo coach. Entendi. E me diz uma coisa, como a gente fala no tema aqui da live, sobre a questão de sonhos, objetivos, né, que as pessoas estão buscando, têm como pontos importantes de sua vida, uma crença limitante, ela pode efetivamente destruir um sonho ou até impedir que a pessoa conquiste esse sonho ou não chega a tanto? Boa pergunta. O que faz a pessoa sonhar? O que a motiva a sonhar? Então, às vezes, uma crença limitante, ela pode impedir a pessoa de ir além desse sonho. Para mim é uma incógnita dizer isso, porque para mim mais importante do que sonhar é você ir em busca desse sonho. Às vezes uma crença ela pode te impedir alguns passos, mas ela não pode impedir o seu caminho. Então, às vezes, você buscar a solução primeiro dessa crença, você buscar primeiro a realização dessa quebra limitante dessa crença, não pode impedir o seu sonho de ser realizado. Eu acho que você jamais pode deixar uma crença limitante destruir qualquer tipo de sonho que você tenha a ter na sua vida. É uma responsabilidade de quem? Da crença, isso? Não. A responsabilidade é sua, né, pessoal. Eu entendo que o sonho nada mais é que uma responsabilidade minha, uma meta minha, um objetivo meu. Então, essa crença, ela pode me bloquear em alguns momentos, como eu falei, mas ela não pode impedir o meu caminho. Eu posso ultrapassar essa crença de uma forma justa e limpa. Como é que eu posso dizer de uma justa e limpa? Essa crença ela
ela pode ser superada pelo meu sonho. A crença ela pode me impedir, mas o meu sonho supera essa crença. É essa forma que eu posso entender nessa sua pergunta que você me fez. Uhum. E me diz uma coisa, normalmente as crenças limitantes, quando a pessoa tem, digamos, uma crença limitante, ela acaba se desenvolvendo numa área específica da vida, por exemplo, se ela cria crenças limitantes, é sempre, digamos, voltadas mais para o lado profissional dela, um exemplo. Ou não, ou essas crenças limitantes elas acabam acontecendo em todas ou em mais áreas da vida da pessoa. Como funciona isso? Mais uma pergunta legal de fazer. Como a gente falou desde o início, mais no mundo corporativo, de promoções de emprego, tudo parece que a crença ela só acontece no lado profissional. Mas não, a crença ela acontece em todos os sentidos da vida. Às vezes você, como no seu lado pessoal, na sua família, a crença limitante, ela te impede de algumas coisas também. Né? Que nem, podemos citar algum caso de pessoas assim que gostariam de ter filhos. Ah, mas por que quando eu tenho um filho pode ter que pôr o meu filho no mundo para passar dificuldade? Isso já não é um lado profissional, é um lado pessoal. Então eu acredito que isso, a crença limitante, ela não busca um lado só. Eu acho que ela pega você por 360 graus da vida, né? Vamos dizer assim, tanto profissional quanto pessoal. Entendi. E uma outra coisa, considerando aí a tua experiência, né, o que você já viu, quais são algumas das crenças limitantes mais comuns aí que você ou já ouviu falar em encontros com outros coaches ou nos seus processos, mesmo junto aos seus clientes? Quais são alguns exemplos que você poderia citar para o pessoal que está vendo a nossa Meeting Minds Live Session como sendo aí crenças limitantes comuns aí que as pessoas acabam tendo no dia a dia? Vamos usar um caso, não vou citar nomes, obviamente, de uma coach que eu tive recente, há pouco mais de um mês e meio. Ela tinha uma crença de acreditar que todas as relações das pessoas próximas a ela interferiam na relação dela. Por exemplo, ela saiu para almoçar com uma amiga, essa crença dela para mim marcou muito, porque é uma coisa que eu não admito comigo, mas a gente não pode trazer para nós. E ela levou para ela o seguinte: a amiga dela ali simplesmente saíram para almoçar, e a amiga dela contou todos os problemas que ela tinha na relação. O que ela fez? Ao invés dela pegar e absorver, ajudar a amiga dela a melhoria na relação, não. Ela trouxe para ela, chegou na casa dela, começou a brigar com o marido dela por coisas que não eram dele, era coisa de uma outra relação. Uhum. Então, assim, e isso acabou trazendo um desconforto na relação. Então, para mim ter quebrado essa crença nela, não demorou, mas foi difícil trazer um entendimento que para ela aquilo era uma crença limitante. Teve um outro caso também específico, da pessoa que ela acreditava muito que ela não podia guardar dinheiro, que ela não sabia guardar dinheiro, ela não conseguia guardar dinheiro porque ela tinha que fazer tudo aquilo que ela aprendeu dentro de casa. Por exemplo, os pais dela ensinaram ela a guardar dinheiro em casa, e não em banco, não em investimentos, não. E foi difícil quebrar isso, porque, primeiramente, hoje as empresas fazem de tudo para depositar o seu pagamento, né, em alguma agência bancária, para você depois você vai lá e faz o seu outro benefício. E a pessoa fazia o quê? Ela ia lá, sacava todo o valor e trazia para casa. Obviamente, você não vai guardar dinheiro nunca, você não vai ter um investimento, você não vai ter uma probabilidade de crescimento financeiro. Foi difícil quebrar essa crença, porque era uma crença familiar, era uma crença, como é que pode dizer, uma crença mental, né, psicológica que a família impôs nela. Uhum. Foi difícil quebrar essa crença, porém, hoje, eu tive o retorno dela recente, a sessão dela acabou, o processo, há uns 5 meses atrás, há um mês e meio, 2 meses atrás, ela conseguiu comprar um carro. Oh, que legal. A gente já vê uma À vista. evolução, Ela né? fez um investimento, abriu uma conta bancária, fez lá os processos corretos, e ela entendeu que o que ela tinha era uma crença familiar, que ela deveria quebrar de alguma forma. Hoje ela comprou um carro, está fazendo uma faculdade com o próprio esforço, e o sonho dela, que é o que me deixou mais feliz,
ela já pensa até em comprar um imóvel futuramente. Então, Legal. assim, são crenças que as pessoas carregam para si desnecessárias. São crenças que você, legal, você é assim? Tá, mas por que eu tenho que ser igual a você? Não, você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que simplesmente ser você. E acreditar naquilo que você pode acreditar, e não naquilo que fazem você acreditar. E me diz uma coisa, baseado nesses dois exemplos que você falou, né? Nos dois casos você comentou que teve uma certa dificuldade para que as pessoas, para quebrar a crença, que a pessoa Uhum. entendesse e quebrasse essa própria crença. Mas dá pelo menos não precisa entrar em detalhes, mas dá pelo menos uma ideia para as pessoas que estão assistindo como é que funciona um processo de quebrar a crença, né? Por exemplo, o que que você faz ou o que um coach faz normalmente em relação ao coach, né, ao cliente que está lá passando pelo Uhum. processo, quando identifica, por exemplo, uma crença como você falou, uma crença como essa, só guardo dinheiro em casa porque minha família me ensinou assim, eu não confio em banco, etc, etc. Como é que você faz aí como coach para quebrar uma crença como essa? Vamos lá. Não vamos entrar muito na metodologia, porque Sim, também não sim, irão entender, né? sim, de forma Mas simplificada. a forma mais simples é fazer um roteiro. Né? A gente monta um roteiro onde identifica essa crença na pessoa. A gente busca primeiro fazer a pessoa entender que essa crença é sobre a vida dela ou é sobre ela. Né? Depois a gente busca os valores dessa pessoa, Uhum. né? Para que ela realmente se importe um pouquinho mais com a vida dela. A gente tenta impedir as limitações dela de alguma forma para fazer com que os sonhos dela prevaleçam. Né? E fazer ela se motivar pela dor. Infelizmente, muitas pessoas se motivam pela dor e não pelo sorriso, pelo amor. Né? Então, você fazer a pessoa se motivar pela dor, às vezes ela quebra essa crença. Uhum. Então, a gente busca mais ou menos esses caminhos onde a pessoa se motiva de uma forma onde a prioridade dela simplesmente tem que ser sempre ela. Então, eu sempre mostro esse caminho, onde eu faço um roteiro total para ela e mostro que essa crença dela nada mais é do que uma identificação dela com o que não é ela. Né? Uhum. Então, assim, mais ou menos é a escolha de vida que ela fez e não Perfeito. uma opção de vida que ela fez. E me diz uma coisa, Renato, a gente tá já chegando no final da nossa live, até Uhum. pelo tempo, né? A gente procura manter aí o tempo dentro de um intervalo aí de 40 minutos, mais ou menos, para que as pessoas também possam assistir, depois fazer, né, as suas atividades. Então a gente está chegando, infelizmente, esse tema é muito legal, então daria para a gente também conversar muito sobre isso. Mas Sim, como a gente sim. tem esse tempo, então vou me limitar a fazer a última pergunta para você e depois você pode fazer suas considerações finais. Então, o que uma pessoa pode fazer no dia a dia dela para manter uma mente mais saudável, com pensamentos positivos e dessa forma, pelo menos tentar blindar esse tipo de crença limitante através desse exercício mental mais saudável? O que que a pessoa pode fazer que você acredita que é possível? Chega a ser só uma coisa meio repetitiva a gente falar, porque isso vários caminhos, vários meios de comunicações falam. Né? Vários psicólogos, psiquiatras, pessoas pensadores, como o meu mentor, Leandro Carnal, também sempre diz. O que a gente tem que fazer? Se blindar de pessoas negativas. Uhum. Se afastar delas é o caminho? Às vezes não, porque essa pessoa é uma pessoa tão próxima a você, mas tudo aquilo que é negativo, a pessoa só te traz problemas, as pessoas só te traz coisas ruins, só te fala de coisas que não te ajudam em nada, não se afaste, mas filtra. Filtra para você, busca conhecimento, busca uma leitura de coisas boas, de coisas positivas, procure fazer coisas boas para você. Busque sempre sonhar, nunca é impossível sonhar, o sonho é sempre bom. Quando você mais sonha, mais você quer lutar, mais quer buscar, mais quer ter um motivo para a vida. Então, às vezes, você se afastar do negativo e pensar no positivo é aquele negócio da pilha alcalina, né? O positivo e o negativo nunca se atrai. Então, é sempre bom você sempre ser positivo
sentido em tudo aquilo que você precisa. Sonhar sempre é bom. Oi, Luiz? Oi, Renato, só acabou cortando quando você estava dizendo que sonhar sempre é bom, acho que deu uma travada na internet, mas agora voltou. Só para você, se você quiser concluir o raciocínio. Qual que foi o final? Não lembro. Você estava falando que sonhar sempre é bom, né? Que deu até o Ah, tá. exemplo da pilha, do polo positivo e negativo, que não se Sim, sim. atrai, né? Aliás, não combinam, né, um com o outro. É. E aí você estava falando que sonhar sempre é bom quando houve o travamento. Aí, se Ah, você tá. quiser só concluir o raciocínio. Ah, tá. Não, concluindo o raciocínio é, sonhar sempre é bom. Buscar o conhecimento sempre é bom. O que nunca é bom é tiro. Então sempre é bom sonhar, sempre é bom buscar o que é melhor para você. Então Uhum, faça por você aquilo que você gostaria que não fizesse para você. maravilha. É isso. Perfeito, Renato. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez, por trazer o seu conhecimento aí para todo mundo. Pelo que eu vejo, aqui a gente não tem perguntas, mas também, como eu tenho dito nas lives de modo geral, se as pessoas assistirem depois a live e tiverem curiosidades, dúvidas, é só colocar que a gente faz chegar até você essas perguntas para que você possa responder, Com entrar em certeza. contato com as pessoas. Então agora eu só passo a palavra para você. Mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui com a gente nessa noite de hoje. E aí, deixe, como eu tenho dito também em todas as lives, deixe os seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com você, tirar dúvidas ou quiser fazer um processo de coaching com você, como é que faz? Deixa aí seus contatos e suas considerações finais. Ah, legal. Quero agradecer primeiramente, Luiz, novamente, pela oportunidade de estar falando com um tema tão engrandecedor e que traria muitas horas de conversa aí, muitas horas. É, quero deixar aqui minha rede social, onde quem quiser me acompanhar, eu tenho a RS Palestras e tenho também a RS Frase de Versos, arroba, né, que são no Instagram, essas duas páginas, também no Facebook, onde uma delas eu falo só sobre motivação, sobre a área coaching, e a outra eu falo sobre relacionamento, sobre o amor, sobre sentimentos e tudo mais. Sobre palestras motivacionais, quem quiser me contratar, quem quiser uma palestra motivacional, me encontra por esses canais. Tem também o meu WhatsApp, que eu posso deixar aqui, que é o 11 982937204, ou nas minhas redes sociais também me encontrarão. E tem aproveitando, já que é uma consideração final, tem um pensamento para deixar para todos vocês, uma reflexão sobre crença. E uma crença é qualquer princípio orientador, máximo, fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção na vida. É isso. Desejo a vocês uma boa noite. E muito obrigado pela live que estamos hoje. Maravilha, Renato. Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, assim a gente se despede nessa live de hoje. A semana que vem, na quarta-feira, novamente estaremos aí com mais uma live dentro do nosso Meeting Minds Live Session da Liga do Saber. Desejamos aí que todos fiquem bem, tomem os devidos cuidados aí em relação à pandemia que a gente está tendo do coronavírus, né? Procurem evitar sair de casa sempre que possível, usar álcool gel e lavar bem as mãos, como tem sido orientado aí nas mídias toda vez que você tem contato com outras pessoas ou que você sai na rua e volta, né? Então, vamos todo mundo procurar fazer cada um a nossa parte para poder sair logo dessa situação. Então, desejo saúde a todos, obrigado mais uma vez por todos estarem assistindo aí junto com a gente, obrigado ao Renato pelas informações e nos vemos na semana que vem. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.